Acreditar no poder da voz? Quem nunca? Agora, no app Itaú, você pode usar sua voz para fazer consultas, transferências e pagamentos. Transferência. Incrível, né? App Itaú. É seguindo você que a gente se atualiza. Nascemos com a inovação em nosso DNA. Somos o presente que olha para o futuro, na missão de sermos sempre mais, de nos conectarmos mais, nos reciclarmos mais, nos energizarmos mais. Inovando, experimentando, aprendendo. Seguimos nossa jornada no rumo do amanhã, de um novo dia, em um local vivo e inspirador. Bem-vindo ao Pulse, nosso hub de inovação. De transformar o novo em impensável. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, this you crazy mother. Prazer, sou Fred Saldanha, sou português, publicitário. Desculpem se não entender alguma palavra que eu vou falar, mas não tem tecla SAP aqui. Português, publicitário, trabalhei quase 10 anos no Brasil, hoje estou nos Estados Unidos e é um prazer estar aqui hoje com vocês e dividir um pouco da minha experiência e um pouco das coisas que eu estou vendo acontecendo hoje em Nova York e nos outros estados. Eu hoje vou falar sobre as marcas na era da inteligência artificial. Parece um pouco até piada pronta, né? Um português falando da inteligência artificial, mas é um assunto muito em voga hoje, é até um pouco polêmico por todas as questões éticas e morais. Mas eu, em vez de falar de inteligência artificial, eu prefiro falar muito mais de inteligência emocional. As marcas hoje elas têm o poder de se relacionar com as pessoas de um jeito muito mais interativo, muito mais tocante, e a tecnologia está aí para nos ajudar a resolver essa ponte que a gente precisa de juntar pessoas com marcas. Eu quero dividir com vocês uma experiência pessoal que aconteceu comigo há uns meses atrás. Este é a minha cama, aquele é o Google Home. Eu trabalho para o Google, é uma das marcas que eu atendo nos Estados Unidos. E sempre tenho a oportunidade de usar todos os produtos. Este, o Google Home, nada mais é do que um assistente pessoal ativado por voz. Você pode pedir uma pizza, pode pedir um Uber sem ter que usar o seu celular. Você pode perguntar informações sobre o trânsito, informações sobre o metrô. Eu sempre pergunto isso antes de sair de casa, antes mesmo de levantar. Eu pergunto coisas sobre noticiário, sobre trânsito e sobre coisas que vão impactar a minha vida naquele dia. Consigo consultar a minha agenda, consigo marcar ou desmarcar no meu calendário alguma reunião que eu tenha. Há uns meses atrás eu estava dormindo, 7 da manhã eu ouço isto. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to the person whose birthday it is. Happy birthday to you. Era o meu aniversário, eram 7 da manhã e o Google Home cantou parabéns antes da minha esposa. Foi estranho, deu um pouco de medo, mas ao mesmo tempo eu ri da experiência e foi
foi algo que nós, seres humanos, ainda estamos aprendendo a lidar com essa tecnologia que está invadindo a nossa vida e como você não espera de uma maquininha daquelas ela passar uma emoção e ela passar algo que, de alguma forma, ela toca você. E o que é estranho é ela cantar parabéns para você numa hora que você não espera e você é impactado com essa mensagem, com essa marca. Então isso faz parte da minha vida como publicitário, mas ao mesmo tempo também eu fico com medo de como usar isso na nossa vida e como usar isso com as nossas marcas. Hoje eu queria falar de 3 coisas com vocês e vou passar estes capítulos. Tem muita coisa bacana para mostrar, muito vídeo, muita experiência que a gente está hoje nos Estados Unidos desenvolvendo e mostrando e experimentando com as pessoas. Vou começar com a era da computação afetiva, que é essa era onde estamos hoje. O que o Google Home fez comigo na minha casa de manhã é um pouco isso. E ela é basicamente o fim do mundo terminal, aquele mundo daquele terminal negro, pouco interativo, aquele computador que ficava lá para ser logado de vez em quando. Esse mundo acabou. Hoje vivemos num mundo onde eu posso ativar tudo pela minha voz. Eu posso ativar tudo pela... In Los Angeles, it's 69 degrees with clear skies. Se eu quero perguntar, se eu quero saber o tempo em Los Angeles, eu pergunto. Hoje a informação ela é onipresente, ela não tem barreiras, ela não tem telas. Eu posso acioná-la através de voz, através de imagem, através de dedos, através da minha íris. E é muito bacana como hoje essa informação ela está sempre à nossa volta. E a gente já vive rodeado de objetos, né, que passam algumas sensações. E é engraçado ver que se essa tecnologia ela já quer passar uma emoção, a gente já vê que desde que os designers começaram a montar aparelhos ou construir devices que estão na nossa vida, houve sempre essa preocupação de deixá-los mais emocionais. Essa é a primeira mensagem que se via quando abria o primeiro Apple lançado, ou seja, já havia uma intenção de deixá-lo mais humanizado, né, trazer uma imagem familiar. Até mesmo um espremedor de laranja do Stark, ele já passa uma certa emoção, ele já quer que você sinta algo quando vê esse objeto. E até mesmo o carro autónomo do Google, que está ainda em fase de testes, um carro que vive sem motorista, ele tem até uma feição humana, né? Ele parece algo que lembra um rosto. E é engraçado ver como o ser humano ele é gregário por natureza, né? Ele tem essa sempre vontade de criar coisas que tenham a ver com ele, né? E que quase tudo seja feito à sua imagem. E isso, obviamente, tem a ver com a tecnologia também. A tecnologia ela está cada vez muito mais afetiva, muito mais tocante, e deixou de ser fria e deixou de ser aquela coisa que ficava só num canto, esquecido, num terminal. É bacana ver como hoje a tecnologia, a gente está quase no olho do furacão. Tudo começou lá nos anos 50 com machine learning, nada mais é do que a recolha de dados e as máquinas recolhendo esses dados e tomando decisões em cima desses dados. Mas é importante ressaltar que nos anos 90, com a computação afetiva, e a computação afetiva nada mais é do que construir tecnologia, construir objetos baseados em psicologia, em sociologia, em inteligência artificial. E esses objetos eles ficam muito mais sensíveis ao que rodeia e ficam muito mais alerta do que o ser humano quer receber. E com a criação dessas interfaces intuitivas, muito com o iPhone, muito com a tela multitouch, muito com objetos ativados por voz, tudo isso levou, e a gente está vivendo esse momento, um momento onde esses sistemas e dispositivos, eles não só reconhecem, mas quando eles interpretam, eles processam,
E o que é mais, às vezes, assustador é que eles podem simular comportamentos humanos. Isso é importante para as marcas, porque é um jeito de se relacionar com as pessoas no jeito mais profundo e mais que faça mais sentido, né, que tenha mais propósito, mas também tem esses perigos. Eu quero mostrar um exemplo aqui muito bacana de uma startup de Israel, uma startup criada em 2012. Ela reconhece, ela interpreta tudo o que é voz. E ela faz isso de um jeito tão cirúrgico que eles conseguem hoje detectar autismo ou Parkinson através da voz. O que eu vou mostrar aqui é apenas um vídeo dessa máquina interpretando o Steve Jobs contando pela primeira vez, ou numa das entrevistas, de onde surgiu a ideia do iPhone. E vejam como uma máquina baseada nas palavras do Steve Jobs, ela consegue interpretar e consegue mostrar o estado de espírito do Steve Jobs, de todo esse percurso, desde a tensão de criar algo até essa satisfação e euforia quase de criança de criar algo que sabia que ia impactar o mundo. And I asked our folks, could we come up with a multi-touch display that we could type on, I could rest my hands on and actually type on it. And about 6 months later, they called me in and showed me this prototype display. And it was amazing. And I gave it to one of our guys. This was in the early 90s. I mean, early 2000s. And I gave it to one of our other really brilliant UI folks. Não sei se vocês conseguem ouvir bem o que ele está falando, mas ele está falando de todo esse momento em que ele pediu para o time criar algo que fosse multitouch, que seria para uma tablet, ele acabou usando para o iPhone, e nesse momento foi um momento de euforia, quase que uma criança descobrindo algo que ia mudar o mundo. E a máquina, é impressionante como a máquina ela interpreta todo esse estado de espírito do Steve Jobs, de um jeito que muitas vezes passaria ao olho humano e ao ouvido humano, e do jeito que eles interpretam isso numa simples entrevista, podem fazer e atuar isso em muitos outros campos. Isso nos leva para algo que pode ser muito perigoso, né? Que é como é que a gente usa essa informação e essa ferramenta para entender como são as pessoas, para talvez tentar vender algo ou tentar influenciar algo. A computação afetiva, e este é um termo do Javier Hernandez, um cientista do MIT, ele compara esse campo à energia nuclear, né? Que tanta gente pode usar para o bem ou para o mal. Tem um filme que eu acho que recomendo para quem quer entender um pouco mais sobre inteligência artificial, a Operação Big Hero, que é uma animação, mas é um filme que fala sobre o futuro de um jeito um pouco fantasioso, mas se a gente pensar, está muito próximo da realidade. Este é apenas um trechinho onde este jovem tem um robô que é o seu assistente pessoal de saúde, um pouco parecido com o meu Google Home, só que esse assistente está lá para analisá-lo e para dar sugestões para a vida dele. Olá, eu sou o Baymax, seu agente pessoal de saúde. Oi, Baymax, não vi você ali. Houve uma interjeição de dor. Qual é a sua queixa? Só machuquei meu dedão do pé. Tô bem. Numa escala de 1 a 10, qual o nível da sua dor? 0? Eu me viro, sério. Obrigado. Já pode ir embora. Diga se dói quando toco. Não precisa. Sem tocar. Tudo bem. Você caiu. Você viu? Ai. Numa escala de... Ai. Numa escala de 1 a 10... Numa escala de 1 a 10... Qual o nível da sua dor? 0. Chorar faz bem. Não. O choro é uma reação normal à dor. Não preciso chorar. Vou usar o scanner. Não em mim. Escaneado. Ele me ignorou. Você não apresenta ferimentos.
Porém, seus níveis hormonais e neurais indicam variações de humor comuns na adolescência. Diagnóstico: puberdade. O quê? Puberdade. Este é um outro exemplo que é o lado perverso da inteligência artificial. É um filme que eu super recomendo, chama-se Ex Machina. Este é o momento chave do filme, onde esse robô, que se chama Ava, ele está se vestindo pela primeira vez, porque esse robô vai ter um encontro com um ser humano e no fundo o filme é sobre testar os limites entre o que é o ser humano e o que é o robô. E é engraçado ver como esta cena, o robô pela primeira vez está se quase sentindo como um ser humano, está escolhendo uma roupa, está escolhendo uma peruca, está se sentindo quase como uma pessoa. E é um filme que toca em muitas questões éticas e hoje a gente tem os grandes nomes da indústria de tecnologia questionando o uso da inteligência artificial um pouco pelo lado perverso que pode tocar nas nossas vidas de um jeito que às vezes a gente nem sabe que está falando com um robô, mas na verdade é um robô. Isso nos leva para o segundo capítulo, né? Como detectar essas emoções. Se a gente quer construir uma máquina inteligente, uma máquina emocional, como é que a gente pode detectar essas emoções? As emoções são tantas e tão difícil de avaliá-las e de entendê-las. O ser humano está até hoje tentando se entender. Imagina uma máquina tentando entender a gente. É complexo. Este filme, de novo, estas imagens são de um filme que eu acho que é um tratado sobre psicologia. É um filme que é uma animação, é para todo mundo, é para adultos e crianças, mas é um filme que fala sobre emoções e comportamentos humanos. E onde até a felicidade, a gente vê que a felicidade é uma emoção complicada, porque ela não é só fruto da felicidade, não é só fruto da alegria, ela é também fruto da tristeza, da frustração e da raiva. Se alguém que falou e entende muito de emoções, este Martin Seligman, um cara que é um expoente máximo da psicologia norte-americana, ele nos anos 90 ele começou a questionar o porquê dos estudos sobre psicologia serem sempre em cima de doenças, traumas, disfunções e pouco em cima do desenvolvimento positivo das pessoas. O que ele fez e o que ele escreveu num livro muito bacana que se chama Florescer é essa nova corrente da psicologia positiva. E essa psicologia positiva nada mais é do que focar e tentar buscar para a sua vida algo que te vai deixar melhor e algo que te leve para um momento mais positivo e mais feliz. Não tanto a felicidade como um todo, que é um termo muito utópico, muito mais pelo bem-estar. E é engraçado ver que todo este quadro que ele desenhou no livro, de emoções positivas, engajamento, relacionamentos, a importância de ter um propósito na sua vida, a importância de você celebrar aquelas realizações que você conquista na sua vida pessoal e profissional. Isto é tão impactante nas nossas vidas, até como na vida das marcas. Imagina que você está construindo uma máquina, um device, um serviço. Isto são quase as regras básicas de você montar esse serviço ou esse produto. É muito bacana que hoje, como as marcas elas estão ficando cada vez mais humanas, a gente pode aplicar um pouco da psicologia na hora de transformar as marcas. A gente pode aplicar um pouco da psicologia na hora de construir marcas ou máquinas que são inteligentes. E falando de máquinas inteligentes, este foi um dado que a gente tirou faz pouco tempo. A empresa onde eu trabalho, ela montou vários grupos de pessoas que têm em casa tanto o Google Home quanto a Alexa da Amazon, esses dois devices que são esses assistentes pessoais, ativados por voz. E foi bacana que de todas essas pessoas que a gente entrevistou, o fato de você ter em casa um device, um aparelho
com o qual você se comunica por voz, transforma completamente a relação que você tem com aquele aparelho. É quase como que as pessoas falavam, né? Elas davam apelidos para aqueles produtos, eles esperavam uma relação mais até humanizada. É engraçado como eu tenho esse Google Home em casa, às vezes fico perguntando e questionando várias vezes e implicando, e o Google Home ele reage como um ser humano. Ele tem uma hora que ele fala, pô, você já me perguntou isso 5 vezes, calma. E é engraçado que eles estão montando essas máquinas de um jeito que vai chegar um ponto onde a gente vai perder essa noção de que a gente está falando com um robô ou a gente está falando com uma pessoa. E é engraçado ver como, na hora que você começa esse relacionamento, você espera de algo, você espera muita coisa. Hoje, isto foram os termos que a gente tirou dessas conversas, ainda é uma relação um pouco braçal, é uma relação ainda um pouco de você vai ser meu assistente. Mas esses são os temas que foram abordados nessas conversas e onde as pessoas elas viram que aqueles aparelhos eles podem virar um assistente, né, que me lembra de comprar o leite ou me lembra de pedir o delivery ou me deixa mais inteligente. E é bacana ver isso, né? Me deixa mais inteligente é quase como eu escolher aquele amigo ou querer conviver com aquele amigo que me deixa mais inteligente, né? É quase tentando trazer essa relação que a gente tem no mundo real para esse mundo tecnológico. E, obviamente, seja conectado a tudo, é o que a gente espera desse mundo hoje que não tem paredes, né? Que é tudo via uma tela que pode ser de voz ou de imagem ou de gestos, e é bacana ver como estes termos hoje foram abordados. Então, e as pessoas hoje, quando compram esses aparelhos, eles esperam isso, e obviamente isto é apenas o começo, né? Só a Alexa da Amazon, ela vendeu 8 milhões de aparelhos nos Estados Unidos, ou seja, é um número ainda muito baixo, mas à medida que mais pessoas vão usando, à medida que mais pessoas vão dialogando e interagindo com as máquinas, elas vão aprendendo com a gente e vão ficando mais inteligentes. Até porque o mercado está crescendo, né? Isto é só o valor, 36 bilhões de dólares, um valor estimado para o mercado de software de reconhecimento emocional até 2021. É um valor astronómico, mas é importante ver que hoje a grande batalha das grandes marcas nos Estados Unidos, como o Facebook, Google, a Amazon, é tudo sobre a inteligência artificial. Quem vai ser o primeiro, quem vai ser o primeiro a ter uma relação com as pessoas de um jeito muito mais inteligente e que não seja tão invasivo, mas que seja mais emocional e que seja uma troca positiva para ambos. De todo esse reconhecimento facial, de todo esse reconhecimento de emoções, o reconhecimento facial e especificamente as microexpressões é algo que está crescendo muito nos Estados Unidos. Várias empresas já estão fazendo testes e é engraçado ver como as microexpressões elas não são perceptíveis às vezes ao olho nu e muitas vezes elas podem ajudar e eles fizeram um teste muito interessante com agentes imobiliários na hora de vender apartamentos, onde uma microexpressão que quase que você não percebe visualmente, a microexpressão de repulsa, ela basicamente queria dizer que essa pessoa ia rejeitar essa oferta, ou se fosse uma microexpressão de raiva, ela certamente não ia considerar, mas microexpressão. Então são coisas que na hora da conversa com o agente imobiliário não é perceptível, mas são coisas que podem depois ser levadas em consideração e como melhorar essa relação. É muito louco que hoje que a gente ainda vive talvez num ambiente de call, quando você tem aqueles assistentes ligando para a sua casa, né, dos call centers. É tão longe esse espaço que a gente ainda vive hoje, né, de alguém te importunando, tentando empurrar alguma coisa, sem saber como você está, sem saber o seu estado de espírito, sem saber se você está receptivo a ouvir isso ou não. Então isto tudo vai facilitar com que a gente aborde as pessoas de um jeito que elas queiram ser abordadas ou na hora que elas queiram ser abordadas. E agora eu vou mostrar um vídeo muito engraçado. E é um momento, assim, eu já falei que
a inteligência artificial ela pode ser polêmica. E o que é, às vezes, perigoso é quando você não sabe se está falando com uma máquina ou com um ser humano. Se o seu Fusca falasse, você veria o carro, né? Então não havia esse problema de você não reconhecer um ser humano. Mas quando você não está falando com um carro, quando você está trocando mensagem ou ouvindo uma conversa de voz com alguém, se você não sabe se é uma pessoa ou uma máquina. Esta jovem é uma jovem publicitária, curiosamente. Ela fez, no começo de janeiro, em Nova Iorque, ela fez um estudo e basicamente ela fez um experimento usando aplicativos de relacionamento e ela montou um perfil falso e esse perfil era alimentado por uma máquina de inteligência artificial. Todas as interações com homens eram respostas dessa máquina, não havia interferência humana. Foram quase 150 homens que interagiram com essa máquina e todos eles começaram a paquerar e eles estavam paquerando um robô. Eu vou passar um excerto de uma dessas conversas. Eu fiz uma dublagem até para ser mais fácil acompanhar a história, mas vejam como é perigoso, né? Você está falando com alguém e você não sabe se é um robô ou se é uma pessoa. No caso, esta moça, ela teve o cuidado de sempre no final ela revelar que era um robô, mas no caso que eu vou apresentar aqui, foi uma conversa de 2 dias com várias trocas de mensagens. Olá, você curte um cara que você consiga controlar? Sim, um pouco, eu acho. Eu tô sempre a fim de experimentar coisas novas, tô explorando meu lado submisso. Eu posso ser bem divertida. Tô vendo. Você alguma vez já dominou um cara submisso? Eu acho que nunca dominei um cara submisso. Como é isso? Você tem controle total. Basicamente eu faço o que você quiser, como ser forçado a fazer coisas em mim mesmo. E de onde você tirou que eu tenho esse poder? Eu te daria esse poder. É muita generosidade da sua parte. Eu tento. Engraçado, apesar de eu ter um lado dominador, eu sou meio submisso em relação a algumas coisas. Fico feliz que você acha isso engraçado. Todos devemos tentar o nosso melhor. Com certeza. Será que você tem algo aí dentro que me force a fazer certas coisas? Não, eu sou um robô bem comportado. Então teve centenas destas conversas. É assustador porque o cara não sabe que está falando com um robô, mas essa é a grande discussão, e aí levamos para o 3º capítulo, que é como fazer isso do jeito certo, né? Como usar as emoções e que tipo de relacionamentos a gente pode criar que façam sentido para as pessoas e que não seja invasivo, ou se for invasivo, que seja permitido pelo usuário. Uma das interações pode ser tão simples como reagir com uma máquina, ou seja, usar toda essa tecnologia e a reação ela é basicamente mecânica, onde há um reconhecimento das emoções, mas o resultado é livre de emoções. Tem um exemplo muito bacana dessa empresa de Palo Alto. Ela lançou um software há pouco tempo, ela ganhou até um prêmio no começo deste ano, chama-se Iris, e basicamente é um reconhecimento facial dentro do seu carro que lê todos o jeito que você está dirigindo. Se você está demonstrando raiva, se você está demonstrando cansaço, se você está demonstrando stress ou fadiga. Reconhecendo algum comportamento que seja perigoso, o carro desacelera, o carro dá um aviso sonoro ao motorista e pede para ele reconsiderar voltar a dirigir ou não. Então é um pouco invasivo, sim, mas é para um bem maior, para um bem melhor, e é bacana ver como esta tecnologia ela pode ser aplicada nas nossas vidas de um jeito que proteja outros motoristas, de cidadãos que estão dirigindo ou sob o efeito do álcool ou sob o efeito de stress e que podem provocar um acidente. Um outro exemplo de interações positivas é reagir com uma extensão de si mesmo. E isto é bacana porque a gente pode aplicar esse conhecimento na hora que está interpretando as emoções. É como se eu estivesse aqui agora, imagine que tivesse várias máquinas
focando cada um dos seus rostos, e eu estaria talvez recebendo a informação do estado de atenção ou desinteresse pela minha apresentação, e eu poderia, ao vivo, talvez mudar um ou outro desses sentimentos. Isso está sendo feito hoje, não numa apresentação, mas em escolas em Queens, Nova York, no bairro de Queens. Eles lançaram a Sense of Star, é uma startup que está desenvolvendo e está estudando como os alunos reagem às matérias, com câmeras focadas em cada uma dos seus rostos, para ajudar os professores a melhorar o ensino, para ajudar os professores a deixar os alunos mais interessados ao longo de toda a matéria. É um serviço que está sendo implementado de um jeito muito... é apenas um estudo, ou seja, não é algo que vai ser levado para todas as escolas, mas é importante ver como deste estudo vai-se tirar lições sobre a atenção e sobre matérias que são interessantes para esses alunos dessa idade. E agora chegamos talvez a um momento que, de novo, toca muito a essa polêmica e esse jeito das marcas reagirem e usarem a inteligência artificial de um jeito inesperado e de um jeito, às vezes, invasivo. Eu vou passar um vídeo, não sei se vai dar para ouvir de novo, mas é alguém perguntando para a Alexa, que esta é a Alexa da Amazon, de novo, é um assistente pessoal que você faz perguntas, perguntando, e na verdade não está perguntando, ela está dizendo que está triste. E é bacana ver como essa máquina, ela cria uma certa empatia no primeiro momento, reconhecendo esse estado, e ela dá soluções para a pessoa sair desse estado e procurar amigos, caminhar. Então é interessante ver que se alguém está em casa e está nesse momento de tristeza, uma máquina como estas pode até deixar ela com um sorriso nos lábios. Hey Alexa, I'm really sad. I'm sorry that you're feeling that way. Sometimes talking to a friend, listening to music, or even taking a walk can help. I hope you feel better soon. Então ela pede para o cara espairecer, caminhar, sair de casa, falar com os amigos. E isto é fruto dessa inteligência artificial que está sendo usada nestas máquinas e com as quais a gente pode conversar quase como um amigo. E falando de conversar, tem uma pesquisa que este software está tentando resolver, que é muitos dos jovens militares norte-americanos que voltam do pós-guerra, que eles voltam com stress, voltam com aquele stress traumático do pós-guerra. Eles são tantos que é muito difícil de quantificar e de qualificar e até de entender o que está acontecendo. Eles criaram um software que está sendo hoje usado as Forças Armadas norte-americanas, que basicamente é um terapeuta virtual, que analisa o seu corpo, analisa a entoação da sua voz, e a partir daí ela vai fazendo perguntas que têm a ver com os seus sentimentos, têm a ver com aquilo que você está sentindo. Esta máquina e este terapeuta virtual, ela não pretende ocupar o lugar de um terapeuta real, mas ela quer apenas recolher esses dados e talvez alertar esses terapeutas reais que existe algo que precisa ser urgente para aquele militar em específico. Eu vou passar um pequeno trecho que mostra como a máquina reage lendo esse movimento, o comportamento de gestos da pessoa e também da entoação da voz da pessoa. When was the last time you felt really happy? But I try to stay happy. I'd rather be happy. My kids keep me going. What advice would you have given yourself 10 or 20 years ago? To not believe, to not be so gullible,
I've been told recently that I have a tendency to believe people too readily without them having to prove anything. And so as a result, recently I've gotten myself in a lot of trouble. And so I think that looking back, if I could have, I would tell myself to not believe, to not be so stupid, and to think, and just to not be so gullible. Is it uncomfortable for you to talk about this? Yeah, it is. I hadn't really thought about that. Dá até medo ver a terapeuta virtual, o fato como ela faz as perguntas, como é pertinente e como ela entende o estado de espírito dessa pessoa. E isso, bom, resumindo, hoje há uma mudança de expectativa em relação ao usuário, essa interação com esses aparelhos, ela precisa ser mais natural e fluida e cada vez mais emocional. As marcas têm agora a oportunidade de estabelecer uma relação pelo fato de se aproveitarem dessa inteligência artificial e aplicar de um jeito emocional, de estabelecer uma conexão mais profunda com as pessoas. E nós, designers, e nós, publicitários e arquitetos de marca, temos até que aplicar a psicologia na hora que estamos construindo um website ou na hora que estamos construindo um serviço que, no fundo, vai interagir com uma pessoa, sabendo que essa fronteira vai ser cada vez menor. E aí, como uma última ideia, eu queria dividir uma história com vocês que é muito simbólica e é uma história que eu tenho muito carinho. A gente sabe que se as marcas têm que ser cada vez mais humanas, talvez seja interessante a gente se inspirar com esses seres humanos que nos surpreendem e que são referência e que podem ser referência não só para as nossas vidas, mas também na hora de construir essas máquinas mais emocionais e inteligentes. Eu queria apresentar o Senhor do Adeus. O Senhor do Adeus é um português que num certo dia ele resolveu acenar por um carro. Eu estava caminhando em Lisboa, resolveu acenar para um carro, ele recebeu de volta um aceno e, sem saber porquê, ele ficou naquela praça, na Praça de Saldanha, durante 3 anos, acenando para todos os carros que passavam naquela grande avenida. Ele virou uma personagem simbólica nas cidades, muito se falou sobre ele. Era engraçado ver como enfermeiros, saindo do turno da noite, eles desviavam a rota para receber um aceno do Senhor do Adeus, ou seja, havia uma relação emocional com o Senhor do Adeus, pelo simples gesto de dar um aceno e passar uma mensagem positiva. E pessoas que elas mudavam as rotas para ter esse conforto, esse carinho e receberem esse carinho. Ele virou uma personagem popular, né? Muito se fez grafite. E houve um dia que ele morreu. Faz 1 ano e pouco, o Senhor do Adeus morreu. E foi engraçado ver que no dia seguinte, milhares de pessoas foram para aquele mesmo lugar onde eles estavam e foram dar o último adeus para esse Senhor do Adeus. Eles deram um adeus para o céu. É impressionante como um simples gesto mexeu com uma cidade como Lisboa, de 1 milhão e pouco habitantes. E a gente hoje tem o poder dessas marcas, tem o poder da tecnologia, tem o poder da inteligência emocional de fazer a mesma coisa. Então, estes são exemplos que não são invasivos, eles não são abusivos, mas são exemplos que as marcas podem aprender na hora de construir essas máquinas para passar mensagens positivas e no fundo, tocar as nossas vidas de um jeito muito mais memorável e muito mais positivo. E adeus, esse é o meu adeus também para vocês. Eu não sei se há alguma pergunta.
pergunta?